sabe que para quem tem 4 filhos, né? O que mais vê é desenho animado, né? A vida inteira, gente. Sai de casa, o Vitor estava assistindo desenho, todo dia desenho. Daninha era desenho, Samuel era desenho, Manuel era desenho, Vitor era desenho. Não adianta, você não consegue fazer nada, né? O negócio é só ler a Bíblia mesmo, porque televisão, graças a Deus, o filho traz liberdade, né? Dentro da casa. E enquanto eu preparava essa palavra, estava lendo esse texto, só um pouquinho mais, bem pouquinho de playback para mim, fazendo favor. Aleluia. Isso, tá bom. Quando estava lendo essa palavra, irmãos, que era meio extensa, o Senhor me fazia lembrar, o Senhor não é uma história em si, através da palavra, de muita perseguição, né? A perseguição lá nos traz medo em nossas vidas. É natural quando as coisas não vão bem, a gente tem muito medo, é muito comum. Chegar um momento de sentir só, aí o medo fica pior ainda. E como a gente assistiu muito desenho, eu lembrei de um filme, um desenho. Teve alguns desenhos que eu gostei bastante, né, de criança, que às vezes até eu chamo o Vitinho, Vitor, vamos assistir o Spirit. Ele fala assim, não quer, porque é muito atrasado naquele cavalo, bacana aquele, foi o último que pintaram, a Disney pintou a mão ainda, né, para aqueles que falam que Disney é do Satanás. Eu assisto alguns desenhos da Disney, e alguns são muito bem feitos. Você é meio polêmico já de cara, né? Porque tem gente que tudo é culpa do diabo. Aí tem um que eu gostei demais também, chama o Irmão Urso. Quem que assistiu? Assistiu, Fábio, Irmão Urso? O Irmão Urso, o Fábio é dos meus, né? Irmão Urso. O Irmão Urso tem uma passagem que é mais ou menos assim. Tem o filhotinho que é o pequenininho, e antes da mãe dele morrer, né, o pequenininho ele é muito perseguido por um índio que quer matar ele. Ele vai, ele corre para cá, é mais ou menos assim a cena, mas o que me chamou muita atenção é a cena final que eu vou contar. E ele foge, pequenininho, aquele ursinho. Aí chega no momento que ele se sente acuado. E quando ele se sente acuado pelo inimigo, com muito medo, ele imagina a maneira que o urso grande ele luta, que ele fica de pé, mostra as garras, assim, aquela toda, porque o urso ele se torna 3 vezes maior quando ele está de pé, né? Então, aquele ursinho se levanta assim, vai, uma voz assim, bem de um gato, mais de um gato que de um urso, porque é pequenininho. E nisso o perseguidor, né, o inimigo, o irmão Claudinei está rindo. Você assistiu também, né, irmão Claudinei, irmão urso? Pelo jeito assistiu também, tá vendo? Ó, esse que não tem filho, irmãos, né? Mas estou profetizando já um filho aí nesse casal, para ser missionário com eles no nome de Jesus. E o pequenininho, e nisso o inimigo pega e se assusta, e ele se enche, estufa o peito assim, né, o pequenininho, né, na imagem assim. Daí o inimigo pega, olha para cima e ele vê que não está olhando para o tamanho pequeno, mas na verdade era a mãe dele que estava atrás assim. Quer dizer, quantos de nós gostaria de ter assim, nesse momento acuado de medo, de ter um gigante, uma mãe, um pai gigante? E tem vezes que na nossa vida que a gente sente assim como aquele ursinho, perseguido, com medo, tenta ser forte, mas na verdade nosso grito é um grito de gato, não tem força nenhuma. Mas eu quero dizer que assim como aquele ursinho, tem um Deus tão grande atrás de você que te protege, que não tem inimigo nenhum que pode te pegar no nome de Jesus. Um aplauso para o Senhor. Vamos fazer o apelo e terminar o culto? Não, vamos não, porque tem uma palavra. Abra sua Bíblia em 2 Reis, eu quero continuar uma palavra que vocês já vão entender, tá? O mistério do desenho, tá bom? No domingo anterior, domingo passado, eu trouxe uma palavra que está no capítulo 6 e 7 desse mesmo livro, em que o rei da Síria perseguia muito a Samaria. Vocês lembram? Quem estava no culto domingo? Vocês lembram que o inimigo, o rei da Síria, ele fechou todas as portas, né? Ele cercou a cidade de Samaria, e lá dentro eles passaram muita fome, né? Falamos da estratégia que o inimigo tem. Da primeira coisa que ele faz, se ele quer matar e quer enjaular ao povo de Israel, o povo de Deus, ele tranca a comida, ele mata, ele impede que a comida chegue na boca do povo. E aí nós vimos também aquela história maravilhosa, que é aquele dos 4 leprosos, que precisaram dos leprosos para salvar aqueles que estavam dentro.
uma história fantástica. Enfim, eu quero ler o capítulo 18 e continuamos a história, mas eu quero ler primeiro para você entender aonde nós estamos parados agora. Capítulo 18, 2 Reis, diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, o filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que se fizera o seu pai Davi. Esse tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou debaixo dos bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até que aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neusustã. No Senhor Deus de Israel confiou de maneira em que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele, e enfim guardou os mandamentos que o Senhor fizera a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e ele se revoltou contra o rei da Síria, e não o serviu. E ele feriu os filisteus de até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias e até a cidade forte. E sucedeu que, no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º do rei Oséias, o rei de Israel, que Salmaneser, o rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tornou ao fim de 3 anos, sim, no ano 6º do rei Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, o rei de Israel, a Samaria foi totalmente tomada. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria, e fez levar para Alá e Abor, junto ao rio de Gozã, a cidade dos Medos, porque não observavam a voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram o seu concerto e tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Quem sabe a linguagem é um pouco confusa, e realmente, se você não lê 2 ou 3 vezes, de uma maneira muito atenta a essa versão, é bastante difícil de entender o que nós lemos. Mas eu vou tentar contar um pouco dessa história fascinante, da história de Israel, para que vocês possam entender o que é que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Eu quero falar um pouco, e eu quero que você redobre a sua atenção, a partir desse momento, para uma mensagem que se chama a estratégia do inimigo. Uma estratégia que o inimigo tem e sempre vai tentar derrubar e tomar ao povo de Deus. Como eu disse já no domingo passado, o rei da Síria sempre foi um perseguidor do reino de Israel, do povo de Deus. E neste momento da história havia 2 reinos, o reino do norte, o reino do sul. O reino tinha sido dividido em 2. O reino do norte era o reino de Israel, aonde a cidade, a capital era Samaria. E é por isso que essa passagem do texto, ela conta as 2 histórias paralelas no seu tempo e no seu tempo de ano, para que possa entender em qual se situava de um reino e do outro. O reino do norte, Israel, capital Samaria, aquele mesmo da história anterior de domingo, em que Deus, de uma forma milagrosa, usou e mandou anjos, guerreiros, à frente de 4 pobres leprosos, para derrotar um exército inteiro do inimigo do rei da Síria, que queria tomar a cidade de Israel. Vocês observem na palavra do Senhor que nós lemos, que depois de alguns anos, a cidade de Samaria foi totalmente tomada pelo rei de Israel. Por quê? Muito claro diz essa palavra, que pela desobediência e por não andares nos estatutos a qual Deus tinha permitido e dado a Moisés, ela tinha sido tomada pelo rei das Sírias. Eu entendo, e olha que coisa tremenda, uma mesma cidade que tinha sido de uma forma milagrosa salva por Deus, logo em seguida deixa totalmente os caminhos do Senhor, deixa de observar os mandamentos de Deus
E com o que aconteceu? Como consequência, o inimigo veio, e quando não estavam na direção, quando não estavam andando conforme a palavra, a sua cidade, as suas famílias, elas ficaram totalmente à mercê do ataque inimigo. Então o inimigo veio, derrotou a capital do reino do norte, acabou com o reino do norte, e além de tudo, os leva, todos eles como escravos, levou como eles como os prisioneiros, como reféns para si. Não se contenta, o inimigo não se contenta. O inimigo não se contenta nunca. Ele chega e diz assim: eu arranquei agora, eu destruí um pouco dessa cidade, eu destruí um pouco desse povo de Deus, agora eu vou me voltar contra o outro. Então o rei da Síria, ele planeja um outro ataque. Ele diz: eu vou com tudo agora. Eu vou com tudo contra quem? Eu vou com tudo contra Judá. Eu vou para o reino do sul, aonde a cidade que era a capital era Jerusalém, e na qual Ezequias era o rei. Ezequias, diz a palavra do Senhor, era um homem, um dos maiores reis que conta a história do povo de Judá, ou da história do povo de Deus de Israel. Era um rei em que ele fez tudo que era ao contrário ao que seus pais, ao que seu pai Acás tinha feito, que o seu pai tinha sido um rei muito ruim da história de Israel. A sua mãe, toda a sua família, era uma família que tinha praticamente destruído o reino. Quando Ezequias ele toma a posse do reinado, muito novo, com 25 anos, diz que era um menino muito temente a Deus. Ele coloca o reino de Judá realmente num momento de santidade. Quando ele entende o chamado que Deus tinha na vida dele e o propósito que Deus tinha na vida dele para o povo de Israel, a primeira coisa que ele faz, ele começa a derrubar todos os ídolos que o seu pai e a sua mãe tinham colocado dentro do povo de Deus. Ele entende, ele lê a palavra do Senhor, ele entende pela lei de Moisés que eles não poderiam adorar a outros deuses estando em Jerusalém e estando nos caminhos de Deus. Então ele começa a cortar. Diz a palavra que ele derruba todos os ídolos, ele derruba os bosques a qual o seu pai tinha levantado para colocar altares para outros deuses. Ele elimina tudo, deixa a casa de Deus, deixa os altares de Deus levantados, restaurados. O povo a qual ele era líder, a qual ele levava à frente, era um povo que andava em conformidade com a palavra do Senhor, e Deus abençoava a Judá naquele momento, como nós lemos na palavra do Senhor, como nunca tinha abençoado antes. Mas o inimigo, ele não se contentava. O inimigo, ele via a cidade de Jerusalém muito fortalecida, porém as cidades que estavam à volta menos fortalecida. Então o inimigo ele diz assim: eu vou atacar o que está mais frágil, eu vou atacar em Judá o que está mais fragilizado, o que está com menos defesa. Então ele vai primeiramente nas cidades mais pequenas, porque a fortificação ela estava aonde estava o rei, aonde estava aquele que direcionava. Então ele começou a destruir todas as cidades que estavam ao redor do reino de Judá. Depois que todas elas estavam destruídas, ou seja, já estava bastante fragilizado o reino de Judá, ele pega algum mensageiro e manda um recado para o rei Ezequias. Ele chama os seus 3 mensageiros. Interessante é que no original, o rei da Síria, que era denominado o inimigo número 1, sempre foi o inimigo número 1 do reino de Judá e do reino de Israel, ele era conhecido como o inimigo principal. Ou seja, em outras línguas, eles diziam que era o rei diabólico principal. E interessante que ele manda 3 dos seus mensageiros a falar com Ezequias. E um dos seus mensageiros tem o nome de Rabsaque, que no original significa mensageiro do diabo. Então, pelo amor de Deus, não me vai colocar o nome do seu filho de Rabsaque, pelo amor de Deus. Não é porque está na Bíblia, porque é nome santo, tá? E diz a palavra do Senhor que ele manda os seus 3 mensageiros a conversar com Ezequias. Perceba que o principal não está contente. O inimigo número 1, ele não está contente. Então ele manda mensageiros para Ezequias. E diz a palavra do Senhor,
no verso de número 7, que ele veio com um grande exército com ele. Ou seja, o principal, ele sempre vai mandar a querer destruir as tuas fortificações, o teu reinado, a tua casa, aonde você se encontra. Ele nunca vai mandar alguém sozinho. Ele vai mandar sempre 3 mensageiros e ainda com um exército muito forte. Sabe para quê? A primeira coisa que ele quer fazer é te intimidar. Diz a palavra do Senhor que o mensageiro ele chega e diz alguns recados para Ezequias. O primeiro, ele se encontra no versículo de número 19 e diz assim: e Rabsaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias assim: o grande rei da Síria diz: em que é a confiança em que estás confiando? Aonde você tem depositado a tua confiança, ó rei de Israel? A primeira mensagem que ele diz: em que é que você confia? E ele continua dizendo, olha que coisa tremenda: dizeis tu a palavra dos lábios? Versículo de número 20: e há conselhos de poder para a guerra nas palavras? Eu já vou traduzir isso na revelação que o Senhor me deu. No verso de número 21, diz assim: eis que agora tu confias naqueles bordões da cana quebrada do Egito? Verso de número 22: se porém me disseres, confiará no nosso Senhor? Verso de número 23: ora pois, e agora, reféns há no meu Senhor, o rei da Síria, eu te darei cavalos. E lá no 25 ele diz assim: agora pois, sobe, e porventura sem o Senhor, contra esse lugar para destruir, o Senhor me disse. Escute. Primeiro, o mensageiro diz assim: em que é em que você confia? No que é que você tem depositado a tua confiança? Você não está vendo que eu destruí Samaria? Você não está vendo que eu destruí todas as fortificações que estão ao teu redor? Em que é que você confia? Você vai confiar no Egito? Na vara quebrada do Egito? Ou você vai confiar no nosso Senhor? Naquele a qual você chama Deus? Ele chega de uma maneira para intimidar e confronta Ezequias com as situações que estão ao seu redor. E agora eu quero que você se coloque no lugar de Ezequias. No momento de perseguição, que você olha que as coisas que estão ao seu redor, elas parecem que estão totalmente fragilizadas. Porque quando Ezequias subiu ao trono e se colocou na posição do Senhor, e fazia o que estava na palavra do Senhor, e na direção do Senhor, o inimigo não se contentou. E interessante e você pode ver as situações dentro da igreja, que tem pessoas que quando vêm ao Senhor, se convertem e saem do mundo que elas tinham, elas sempre dizem: nossa, parece que quando eu estava no mundo estava melhor. Quando eu estava lá no mundo, a coisa estava muito bem, mas agora parece que eu entrei na posição, agora que eu larguei todas essas coisas para trás, parece que a coisa piora. Aí passa um tempinho, você conversa com aquela pessoa, e você diz: melhorou? Ele diz: não melhorou, está pior ainda, agora sim que eu estou no buraco. A vontade que eu tenho é de voltar para o mundo que eu estava antes, que lá não sofria. E nessa situação se encontra Ezequias, alguém que fez tudo pelo povo, alguém que colocou as coisas em ordem. E quando ele coloca as coisas em ordem, e a casa está bonitinha, levantada, toda a família no lugar, as coisas andando bem,
ele vê que o inimigo destrói o reino vizinho dele, ele fala: não, aqui não me atinge, porque eu estou nos caminhos de Deus, para mim não vai me atingir. Atingiu Samaria, mas a mim não me atinge. Eu estou longe, eu estou em Jerusalém. Aí de repente ele vê que a coisa começa a balançar no reino dele. O que está ao redor começa a ficar fragilizado. Aí de repente, naquilo em que ele confiava, ele já não pode confiar mais. E de repente ele vê que o inimigo bate bem na porta da casa dele. E sabe como é que o inimigo bate numa porta? Sabe como é que o mensageiro chega numa porta? É quando chega por escrito, porque a mensagem ela vem sempre falada. Ali diz a palavra do Senhor que ele mandou um mensageiro, ou seja, carne e osso, não foi uma carta. Ou que isso eu entendo, que a situação em que Ezequias vivia não era somente uma perseguição mental e espiritual. O inimigo literalmente estava perseguindo ele, assim como aquele ursinho. Ele chega e entrega uma carta. É a mesma coisa que você levantar de manhã cedo e você ir tomar café e encontrar em cima da tua mesa uma carta dizendo: divórcio, não aguento mais. É a mesma coisa que você chegar no teu trabalho muito feliz e ser chamado diretamente para o departamento pessoal, e o chefe do departamento pessoal diz assim: olha, infelizmente a coisa não está boa e eu tenho que te demitir. Ou quem sabe você vai buscar um exame de sangue, algo de rotina, em que você estava sentindo simplesmente mal, passando mal, e quando você pega o teu exame, você vê lá plaquetas quase zero, câncer. O inimigo bate na sua porta com o mensageiro realmente amado. Ou como a irmã Maria, vem no culto e quando vai embora não encontra o carro dela mais para ir. Meu Deus, o que estava ruim ficou pior. Senhor, eu estava na tua casa, eu estava te servindo na escolinha. Não é assim que passa a cabeça, minha Maria? Porque o que eu fiz para merecer isso? A mensagem ela chega de uma maneira viva, real. A perseguição, quando ela vem para acabar com você, ela vem com tudo. Aí o inimigo joga e diz assim: no que é que você confia? Na palavra, verso de número 20. Você confia nessa palavra? Você continua confiando na palavra do profeta, que falou que você ia ser exitoso no teu trabalho, sendo que na tua frente tem uma carta de demissão? Você vai confiar na palavra, em que te diz que o teu casamento seria uma bênção, e na verdade você tem uma carta de divórcio, dada por um advogado na sua mão? Em que confias, Ezequias? E se não era isso, ele diz assim: em que confias, Ezequias? No Egito? O faraó, aquele nunca foi e nunca é teu amigo. Agora você vai confiar em quem? Você vai confiar num amigo que está do teu lado? Você vai se apoiar em quem? Vai depositar tua confiança num amigo, no profeta? No Egito? Ele continua dizendo: vai confiar? Ele usa algo aqui, no nosso Senhor. E diz a palavra do Senhor que o inimigo afrontava Ezequias cara a cara. Vai confiar em quem? No teu Deus? Na situação em que você se encontra? Na palavra? Ele diz: será que você não está vendo? A tua palavra nunca vai conseguir ir a favor ou vencer a tática da guerra que o meu rei da Síria tem. Se você ler atentamente a palavra, diz isso.
Ele diz: você não está vendo o que eu já fiz com o teu vizinho? Você já não viu que eu consegui destruir? Ou você acha que a palavra do teu Senhor, do nosso Senhor, conseguiu proteger o teu vizinho? Você não viu que a maldição que entrou na casa dele, agora eu vou bater na tua porta? E se você continua virando a página e continua lendo essa história fantástica, ele vai mais fundo ainda no psicológico, porque o diabo ele sempre vai querer entrar no teu psicológico e fazer você desistir. Escute o que eu te digo. O que ele vai querer fazer é você desistir. E quando as coisas estão ruins, ele vai entrar com uma outra artimanha, que se encontra no verso de número 29. Ele diz assim: você não acha que foi o nosso Deus que permitiu que eu destruísse a Samaria? Sabe o que o diabo ele vai querer falar para você? Ele vai querer dizer assim: será que você não está vendo que isso está te acontecendo? É propósito de Deus? Será que você não está vendo que está te acontecendo? Esse momento ruim foi permissão de Deus? Porque ele vai querer que você se volte contra Deus. Eu quero te dizer algo nessa noite. O nosso Deus nunca foi um Deus de castigar ao homem. O que faz o homem sofrer é a desobediência. Porque quando alguém está em desobediência, ele não tem proteção divina. E essa estratégia que o rei da Síria está querendo colocar em Ezequias é fragilizar a mente dele, para ver se ele se desvia. Porque logo depois que ele entra na mente fragilizada, ele joga um prato. Escute, olha o que diz a palavra do Senhor. No verso número 31 ele diz assim: não deis ouvido, Ezequias, porque assim te diz o rei da Síria: contratai comigo, ou seja, faça um acordo comigo, um contrato comigo, que eu não vou destruir a tua cidade. Eu te ofereço presentes, e sai a mim, e cada um de vós poderá comer e beber da minha vide e da minha figueira. Verso de número 31. Quando ele vê que Ezequias está dando ouvido para o que ele está falando, quando ele vê que o rei está ficando confundido, ele diz assim: olha, tem algo melhor do meu lado, não é preciso você sofrer, não é preciso você resistir. Sabe o que acontece? Vou citar um exemplo bem clássico. E não estou dizendo isso de indireta, porque eu sei que tem muitas pessoas que me ouvem todos os dias, que trabalham de uma certa forma, de uma forma ilícita. Essas pessoas recebem o dinheiro de uma maneira um pouco mais fácil, contrariando um pouco as leis estabelecidas pelo comércio exterior do Brasil. Então trabalham de uma forma meio ilícita, e o dinheiro que entra de uma maneira um pouco mais fácil. Então aquela pessoa, ela entende que aquilo é errado, e ela decide parar com isso, fala: não faço mais, porque eu faço errado, não quero mais. Então ela deixa de fazer aquilo, e o din-din começa a faltar no bolso. Começa a faltar o din-din, começa a faltar o pão em casa, começa a faltar o colégio para o filho,
a roupa, o restaurante, o dinheiro do lanche. E ao princípio as portas estão totalmente fechadas, nem emprego consegue. E aí o diabo começa a fragilizar e dizer: será que isso é de Deus? Você vai confiar agora nos seus amigos do Egito? Ou você vai confiar na palavra? Você veja que eu estou trazendo uma palavra que Ezequias usou para o dia de hoje, uma realidade. E chega um momento que alguma coisa está ruim, ele diz: olha, do meu lado vem comer da minha vide, ali tem vinho. Se você ceder, eu não te destruo. Se você ceder, você vai ter comida na minha figueira. Ele pega e entra com o prato pronto, quando a tua mente e o teu corpo estão fragilizados. Só que chega um momento em que Ezequias cai a ficha. Ele diz: opa, aqui não tenho acordo com a Síria. Eu tomei uma decisão e vou seguir os mandamentos de Moisés. Aqui não, volta e manda um recado para o teu rei. Manda um recado para ele que eu não estou de acordo e não vou entregar a minha cidade. Verso de número, depois vocês leem, tá? Está aqui na palavra. No verso de número, no capítulo 19, a primeira coisa que ele lembra, Ezequias: opa, eu vou mandar uma mensagem para o homem de Deus. Eu vou mandar uma mensagem para um camarada que eu sei que tem intimidade com Deus. Vou mandar um mensageiro. Naquela época não tinha celular, nem zap. Então ele pega e escreve uma carta, conta toda a história e diz assim: vai lá na igreja Sementes da Fé e bota na caixinha de oração. Caiu na mão de quem? Profeta Isaías. Caiu na mão daquele que tinha intimidade com Deus. O profeta pega a carta de Ezequias, vai para o quarto de oração, bota embaixo do joelho e começa a orar a favor daquele que estava perdido. Levanta e diz para o mensageiro: tem um recado de Deus para entregar para Ezequias. Se era no dia de hoje, naquele mesmo momento, dobrado na cadeira, ele pegava a mensagem e começava a passar o recado de Deus. Plim, plim. Não sei o barulhinho do zap. Aí Ezequias ia olhar lá e falar assim: ai, não aguento mais esses grupos. Será que não é algo de Deus para mim? Passa a mão no celular, não tinha internet, começa a orar para Deus mandar a internet. Abre, opa, deu um sinal. Opa, Isaías me respondeu. Aí Isaías manda uma mensagem para o homem de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 19, e no verso de número 9: Isaías lhe disse: assim diz o Senhor, Ezequias, não temas. Não temas, Ezequias. As palavras que ouvirdes dos servos do rei da Síria são blasfêmia. O que o diabo diz para você, na sua grande maioria, é blasfêmia diante de Deus. Ezequias se anima e fala: eu não vou somente pedir a oração para o profeta, eu vou para a casa do Senhor e eu vou buscar Deus agora.
Diz o capítulo número 19, que Ezequias se levanta e vai junto a Isaías. E vai aonde? Ele vai no templo orar, ele vai buscar Deus. Ele não ficou na depressão com medo das afrontas. Ele não ficou com medo das ameaças. Ele não ficou com medo dos pratos que o diabo colocou, com a fragilidade que o diabo tinha colocado na mente dele. Ele se colocou de pé e foi na casa do Senhor. Lugar de crente buscar resposta é na igreja. Lugar de crente ficar fortalecido para a guerra é na oração. O problema do crente de hoje é que ele é apoiado, é crente muleta. Vive com a muleta do profeta, vive com a muleta da oração do profeta. Mas o lugar de crente se fortalecer e enfrentar o diabo é dentro da casa de oração do Senhor, em oração. Agora eu mando um recado para os obreiros que não gostam de orar e não gostam de vir no culto. Como é que você vai enfrentar o diabo? Como é que você quer ir para o campo de batalha, fazer missão, entregar sopão, visitar hospital, ir na obra missionária, se não vem na igreja orar? Sabe por quê? Porque você troca um prato de novela, um prato de televisão, um prato de jogo de futebol, oferecido pelo diabo, e cada dia que você não percebe, você está mais enfraquecido. E cada dia que passa, você está mais à mercê do Satanás e dos pratos que ele coloca na sua frente. Tem obreiro que só vem na igreja no dia da escala. E isso quando ainda é irresponsável. E não olha a escala na parede e falta na escala. É insubmisso. É dodói. Qualquer coisa que acontece se revolta contra a igreja. Mente fraca. Não confia na palavra. Não busca a Deus em oração. Não conhece nem o caminho da casa do Senhor. Só sabe mandar carta para o profeta. Mas a resposta de Ezequias veio quando ele estava dentro da casa do Senhor. A resposta verdadeira para Ezequias veio quando ele estava dentro da casa do Senhor. Da palavra do Senhor, no capítulo 19, o título diz assim: Ezequias ora na casa do Senhor. O 18 ele é perseguido. No 19 ele ora na casa do Senhor. Diz que ele dobra o seu joelho. E se você ler o capítulo 19, verso 20 em diante, você vê uma oração maravilhosa de Ezequias. E ele diz assim: e orou Ezequias perante ao Senhor, e disse: ó Senhor, Deus de Israel, olha que coisa linda, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Estou lendo o verso número 15. E o 16 diz assim: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve as palavras que Senaqueribe, o rei da Síria, que ele enviou para afrontar o Deus vivo.
Escuta que aqui tem uma revelação. Quando o inimigo ele joga palavras contra os seus filhos, quando o inimigo ele afronta aos seus filhos, ele está afrontando ao próprio Deus vivo. Quando o inimigo persegue aos seus filhos, ele está perseguindo a Deus. Quando o diabo persegue você, ele está perseguindo a Deus. E ele continua dizendo: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas a obra de mãos de homens de madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reis da terra que só tu, Senhor, é Deus. Você percebe que a oração desse homem dentro da casa do Senhor, em nenhum momento ele se irou da perseguição que era contra ele. Aquele homem, ele sempre colocava o contexto total ao seu redor na oração. Sabe por quê? Porque a oração de um crente, ela nunca é egoísta. A oração de um crente, ela nunca é para si mesmo. Ele é sempre para a família que Deus colocou ao teu redor. Ou seja, a tua oração, ela tem que ter um propósito, não só para você, mas para toda a sua família. A oração que ele fazia não era para ele. A oração que ele fazia era para toda a nação. E para encurtar, o verso de número 32, do mesmo capítulo 19, e diz que ali toda uma oração Ezequias fez ao lado de Isaías. E diz que no 32, olha, escute isso, agora eu quero que todos olhem para mim, que essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Quem sabe enquanto eu contava essa história, você diz assim: pastor, eu tenho sido perseguido, eu me sinto realmente perseguido por Satanás, as minhas coisas não andam, a estratégia que ele tem usado é exatamente essa comigo, minha mente está fraca, eu tenho quase estou indo tomar o vinho da sua vinha, eu quase estou indo comer da sua figueira, mas hoje Deus te trouxe aqui com um propósito. Hoje você saiu da sua casa e você veio buscar a Deus aqui nesse lugar em oração. E você veio no lugar certo para ter uma resposta da parte de Deus. E olha que coisa linda a maneira que Deus responde para Ezequias. Vocês lembram daquele ursinho acuado que saiu correndo e fugindo? No momento em que ele se levanta de pé, com um grito de um gatinho, mas se colocou de pé. É o momento em que Ezequias se coloca dentro da casa do Senhor. E olha a resposta que o Senhor dá para ele. Portanto, assim te diz o Senhor, escute. Acerca do rei da Síria, vamos trocar aqui, acerca do teu inimigo que te persegue, não entrará nesta cidade, diz a palavra, eu te digo, não entrará na sua casa. Nem lançará seta alguma ao teu respeito, nem tampouco virá perante o escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Assim te diz o Senhor.
ele não entrará na tua cidade, não haverá seta que irá te atingir, e nem trincheira que irá se levantar na sua vida. E ele continua dizendo assim: pelo mesmo caminho que esse inimigo veio, verso de número 33, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Na tua casa ele não entrará, no teu trabalho ele não entrará, no teu casamento ele não entrará, no teu ministério ele não entrará. E continua dizendo assim: porque eu ampararei essa cidade. Ezequias, diz o Senhor, porque eu ampararei a tua vida, eu ampararei a tua casa, eu ampararei o teu trabalho, eu ampararei a tua saúde, eu apanharei a sua vida, eu ampararei para livrar, por amor do meu servo Davi. Escute, eu vou trocar uma palavra que tem um significado aqui nessa revelação. Eu te ampararei por amor do meu servo Jesus. Sabe o que é que te ampara? Você é esse ursinho pequenininho, que grita, que esperneia, que é fraco, que é frágil. Mas Jesus é o urso gigante que está por trás de você, que se levanta, e o inimigo pode perseguir. Quando ele vê a cara do urso, ele não olha para você, o inimigo não olha para você, ele vê o gigante que está atrás de você, ele teme o gigante, é ele que te protege. Ele te ampara, não é por amor de você, é pelo amor do seu servo, chamado Jesus Cristo, e pelo sacrifício que um dia ele entregou na cruz do Calvário. Ele te protege. Ele está como um urso gigante. Vem aqui, Amandinha, que é pequenininha, vem aqui um pouquinho. Vem aqui, Amandinha. Vem aqui, perseguidor, vem perseguir, vem aqui perseguir. Começa, vem fazendo cara de mal para ela. Aí de repente vem aqui assim e... é assim que acontece. Os braços abertos de Jesus amparam ao pequenininho, e o inimigo tem que bater em retirada. Existe, tá mais um palhaço que um inimigo, gente. Jesus, só faltou o narizinho vermelho. Ator. Irmãos, olhe para mim. Deus te ampara pelo amor do teu servo. Você pode se sentir pequenininho, mas ele te diz novamente, olha que é lindo, cara, é lindo esse versículo, pastor. Olha, quando eu leio inteiro, eu vou trocar as palavras, olha como fica lindo. Porque assim diz o Senhor: acerca do teu inimigo, não entrará na tua casa, nem lançará flecha alguma contra a tua saúde, nem tampouco virá com escudo, nem levantará tranqueira alguma contra a sua vida. Pelo caminho por onde ele vir, ele vai ter que voltar, mas na tua casa ele não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei a tua casa para te livrar, por amor do meu Filho, o meu servo Jesus Cristo.